Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. A questão diz assim: um estudante de física está realizando um experimento para investigar as propriedades do campo magnético. Durante o experimento, ele observa uma partícula carregada com uma carga Q, movendo-se em uma região do espaço que contém um campo magnético uniforme B. Ao analisar o movimento da partícula, o estudante faz as seguintes afirmações sobre o campo magnético e suas propriedades. Primeiro, o campo magnético é um campo vetorial que exerce força sobre uma carga elétrica Q em movimento, mas não realiza trabalho sobre ela. Veja bem, para a gente responder esse item, a gente pode lembrar o seguinte, que quando eu ponho uma partícula em repouso num campo magnético, tá? A sua força magnética vai ser zero. Por quê? Força magnética é carga, velocidade, campo, vezes o seno do ângulo. Como a partícula tem velocidade nula, a força magnética é nula. O outro caso que isso acontece é quando as cargas elas são lançadas com velocidade paralela às linhas de força. Se ela tem a mesma direção e sentido das linhas de força do campo, né, a gente pode dizer que esse ângulo aqui seria, por exemplo, um ângulo igual a 0 grau. Então, o seno de 0 é 0, logo a força magnética é 0. Agora, se a partícula tiver a mesma direção das linhas do campo, porém ela tiver sentido contrário, o ângulo formado seria um ângulo de 180 graus. Seno de 180 graus é 0, então a força magnética também é 0. Beleza. Agora, nessas duas situações, né, como a gente sabe que trabalho é igual a força vezes a distância, então a gente teria aqui, nessas duas situações, o trabalho igual a 0. Porém, quando a gente tem uma carga com velocidade perpendicular ao campo magnético, ela vai executar um movimento circular uniforme. Logo, ela tem força magnética. Se tem força magnética, teria trabalho. Então, essa aqui é uma questão que estaria falsa. E a gente poderia colocar aqui, mas não realiza trabalho sobre ela. Eu botaria nem sempre, né? Porque tem a exceção, beleza? Agora, olha a segunda questão. A segunda questão, ela fala assim: embora a força magnética possa alterar a direção da velocidade da partícula carregada, ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética. Ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia cinética. Cara, aqui tá verdadeiro. Ela tá verdadeiro pelo seguinte, olha só. Quando uma carga pontiforme de carga Q e massa M, ela é lançada com velocidade V em um campo magnético uniforme, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Ela vai ser lançada aqui, certo? Ó, ela entrou aqui com uma velocidade. Só que essa velocidade ela vai mudando, né, durante a trajetória. Então, ó, se ela é lançada perpendicularmente às linhas de indução magnética de um campo, ou seja, o vetor velocidade ele é perpendicular ao vetor campo magnético, a força magnética ela tem essa intensidade aqui, né? Força é igual a carga, velocidade, campo, seno de θ. Como ela é lançada aqui perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Então, eu poderia dizer que a força magnética é carga, velocidade e campo. Estando a força magnética perpendicular à velocidade durante todo o movimento, a sua atuação ela vai ter uma característica da ação centrípeta. Ou seja, ela vai executar um movimento circular uniforme. Então, se ela executa um movimento circular uniforme,
a gente pode dizer que no movimento circular uniforme, a velocidade é constante e a energia cinética não é mv² sobre 2. Se a velocidade é constante, então ela vai ter o quê? Uma energia constante. E aqui está dizendo que ela não pode fazer com que a partícula ganhe ou perca energia. Então está verdadeiro por causa disso. A letra C, ela fala, a letra C não, a terceira, né, o terceiro item, fala assim: o campo magnético, sendo conservativo, permite que a energia mecânica de uma partícula carregada seja conservada ao longo de toda a trajetória. Cara, essa aqui também tá falsa, porque ele falou o seguinte: o campo magnético é conservativo. E com isso, a energia mecânica se conserva. Veja bem, o campo magnético, ele nunca vai ser conservativo. Até porque se a gente for pensar, ó, força magnética não é igual a carga, campo, velocidade, seno do ângulo. Então eu posso dizer que o campo vai ser igual a força magnética divididos por carga, velocidade, seno do ângulo. Então esses caras aqui variam. Se eles variam, o campo vai variar. Logo, ele é não conservativo. Beleza? E aí a gente tem A1 e A3 como falsas. E ele coloca assim: estão corretas as afirmações contidas em somente A2 é verdadeira. Então, eu corrigiria essa questão e colocaria assim: estão falsas as afirmativas contidas em 1 e 3. Contidas em 1 e 3, apenas por isso que eu marcaria a resposta da letra B, se eu cortasse o correto e colocaria falsa no lugar. Beleza?